Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nesse vídeo eu vou apresentar 9 características descritas na Bíblia do Adversário do Michael Ford que definem um luciferiano. Se você tem curiosidade para conhecer melhor o luciferianismo, ou de repente até já se considera um luciferiano e quer aprimorar seus conhecimentos, considere entrar aí para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. O link vai estar aí na descrição. Você pode ver os pacotes que tem lá e escolher um que se encaixa aí no seu perfil, beleza? A Bíblia do Adversário, do Michael Ford, é um livro que eu considero muito interessante para todos aqueles que queiram aí conhecer melhor o luciferianismo ou até aperfeiçoar seus conhecimentos, se desenvolver melhor no caminho luciferiano. Ela é uma tentativa do Michael Ford de sintetizar aí toda a filosofia luciferiana. Como eu sempre deixo evidente nos meus vídeos, existem muitos grupos que se denominam luciferianos, né? Muitos grupos de pessoas aí que têm concepções diferentes sobre o luciferianismo, mas eu acredito que a Bíblia do Adversário ela pode te dar um caminho, pode te dar um norte aí para você aprimorar seus estudos. Tá bom? Então, seguindo a Bíblia do Adversário, eu vou falar aí 9 características que definem um luciferiano, pelo menos aí no ponto de vista da filosofia luciferiana, né? Então, são elas, né? A primeira característica que eu posso comentar é a dissidência, né? O luciferiano é uma pessoa que é mentalmente independente e ele vê as coisas geralmente de forma contrária à grande massa, né? Ele vê as coisas sobre outras perspectivas que não a do status quo. Então, luciferianos geralmente são questionadores natos, tá? A segunda característica é que eles são conquistadores, ou seja, eles trabalham para realizar suas metas. Então, o luciferiano geralmente ele define uma meta e luta para conquistar essa meta. Geralmente, a terceira característica que eu posso falar é que geralmente os luciferianos eles são não dogmáticos, né? Eles reconhecem que não é necessário que todos tenham as mesmas opiniões, as mesmas crenças e os mesmos princípios para conviver em sociedade. Eles são pensadores independentes e têm suas próprias opiniões, né? Você reconhece, entende opiniões, crenças e princípios alheios. Você entende que eles não são absolutos. Então eles são bem flexíveis à medida que o conhecimento deles vão crescendo, né? Então dificilmente um luciferiano de verdade vai querer impor suas verdades absolutas para outra pessoa. A quarta característica que eu posso falar é que eles são responsáveis e independentes, né? A grande parte dos luciferianos acreditam aí que, na verdade, a divindade, a deidade ou Deus, como muitos acreditam, ele se encontra dentro de nós mesmos, né? Então, sendo assim, tudo está ao nosso alcance, né? E isso também traz uma enorme responsabilidade, porque isso traz a ideia que você é responsável pelas falhas que comete na vida. E também você é responsável pelo seu sucesso e sua vitória. Então o luciferiano não coloca sua felicidade nas mãos de um salvador, por exemplo, né? Ele acredita que tudo se encontra aí dentro dele mesmo. E a maioria dos processos mágicos dentro do luciferianismo é para isso, né? É para você se autoconhecer, você saber suas limitações e saber suas virtudes, né? A outra característica que eu posso falar é a autoconfiança. Logicamente, a autoconfiança não surge de uma hora para outra, né? Tem pessoas que têm autoestima baixa e aí isso precisa de ser trabalhado de todas as maneiras possíveis, desde terapia até as técnicas magísticas, né? Mas a maioria dos luciferianos, depois de um tempo na corrente, ele entende que o mundo é caracterizado pela sobrevivência do mais apto.
Então ele tenta se aperfeiçoar para atingir aí o seu melhor estado de ação, de conduta, né? Então ele é autoconfiante porque realmente ele conhece suas limitações e suas virtudes. Uma outra característica é a intelectualidade, né? O luciferiano está sempre em busca do conhecimento, ele está sempre estudando, né? Ele desafia constantemente seus próprios processos de pensamento, né? Então ele sabe que as ideias elas podem evoluir com o passar do tempo. Então ele está sempre em busca do conhecimento e da sabedoria. Uma outra característica que surge, na verdade, da combinação de todas essas que eu falei é a tolerância. Então o luciferiano geralmente, é lógico que isso depende muito da personalidade de cada um, mas geralmente ele é tolerante com o diferente, né? Porque você consegue encontrar dentro das diversas ideias, dentro das diversas correntes filosóficas pelas quais o ser humano se pauta, pontos em comum. E o luciferiano trabalha com esses pontos em comuns de várias tradições mágicas e até religiosas. Uma outra característica também é produto dessas outras, é a força estratégia. Luciferianos geralmente são estrategistas e eles conseguem utilizar sua força pessoal para conquistar aquilo que eles desejam. Então, perceba que essas características elas são uma junção da combinação de todas essas que eu já falei, tá? E tudo isso acaba na última característica, que é o equilíbrio. É o equilíbrio a última característica, né? Os luciferianos eles acreditam que todas as coisas são equilibradas pela luz e escuridão. Então dificilmente você vai ver um luciferiano extremista, né? Porque ele acredita que o mundo é criado entre o equilíbrio da luz e das trevas, do bem e do mal, né? Então o luciferiano estuda os dois caminhos, né? O caminho positivo e o caminho negativo, digamos assim. Então essas aí são as características aí descritas na Bíblia do Adversário, as 9 características de um luciferiano, tá? Caso você se identificou com isso, lembra novamente que nós temos a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link está aí na descrição. Se você quer conhecer mais ou quer se aprofundar no que você já conhece, considere aí adquirir um dos pacotes, link na descrição. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.